Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Vamos ouvir com carinho a leitura da palavra de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que Deus, nosso Pai, pelo seu Espírito divino, seu Espírito Santo, revele para nós a palavra dele, a vontade, nesta manhã, em nome de Jesus. O texto que foi lido, a palavra de Deus, neste texto, traz-nos duas coisas essenciais para qualquer pessoa: a nossa reconciliação com Deus por meio da nossa morte com Cristo, e a salvação, a nossa salvação por meio da vida de Cristo, a salvação pela vida de Cristo. O pecado é a causa essencial de uma inimizade profunda entre a humanidade e Deus, entre a humanidade pecadora, pecaminosa, e o Deus Santo. A palavra de Deus nos mostra essa inimizade, essa separação causada dentro do homem e através do homem, essa inimizade causada pelo pecado. A palavra do Senhor diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação. Aqui está a palavra, separação, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, o verso 2. Então você viu que a iniquidade, que é a natureza pecaminosa do ser humano, ela gera uma separação do homem de Deus. E ainda em Romanos capítulo 3, o verso 23, a palavra de Deus continua mostrando a separação, entre o homem pecador e o Deus Santo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecador está destituído, afastado, desligado, separado de Deus. Efésios capítulo 4, o verso 18, também mostra-nos a separação. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus. Todo mundo nasce assim, Então, irmãos, eu acho que é suficiente, para entendermos que
existe de fato uma separação entre o homem e Deus, uma separação causada pelo pecado. Em função do pecado, o ser humano se encontra separado, desligado, afastado de Deus. Mas o pecador não é apenas um ser separado de Deus, ele é também um inimigo de Deus, né? Ele é um inimigo de Deus, separado, mas uma separação caracterizada por uma inimizade profunda, né? A palavra nos diz, porque nós, sendo inimigos, é capaz que alguém diga: eu não sou inimigo de Deus, as minhas obras são obras boas. Bem, do seu ponto de vista pode ser, e até tem muita coisa assim legal, né, que o pecador faz, até em relação a Deus, em relação à religião. Mas a inimizade que a palavra do Senhor nos mostra é uma inimizade em termos de natureza, é o mal, a malignidade, o pecado, a velha natureza que está dentro da pessoa, né? Então, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então, é uma separação, irmãos, caracterizada por uma inimizade profunda, né? A essência do pecado é a separação de Deus, que se expressa por uma inimizade. Deus e o pecador são opostos e indispostos. O seu relacionamento é semelhante ao relacionamento das trevas com a luz, ao relacionamento do rato com o gato. Assim como o rato tem uma aversão natural ao gato, também o pecador tem uma aversão natural, ele nasce assim, em relação a Deus, e não há qualquer relação entre Deus Santo e o homem pecaminoso, relação de comunhão, não é? De harmonia. Então, irmãos, a palavra nos diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Irmãos, a reconciliação com Deus só seria possível mediante a morte do Filho de Deus e a nossa morte no Filho de Deus. A morte de Cristo, quando você ler a palavra e estiver falando da morte de Cristo, você entenda o seguinte: a morte de Cristo está indicando a sua morte. A morte de Cristo está apontando, indicando, falando da morte do pecador, porque Cristo não precisava morrer, né? Ele morreu por causa do pecador, porque o pecador precisava morrer. Então ele morreu para que o pecador pudesse morrer com ele, para ser desfeita a inimizade, né, a separação, então, com Deus. Deus, por sua justiça, irmãos, e pela sua lei, a sua palavra, decretou a morte do pecador. Foi Deus que decretou, né? Ele decretou que o pecador precisava morrer. E lá em Jeremias capítulo 31, o verso 30, ali nós temos um texto onde Deus está decretando, determinando a sentença do pecador. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão.
O que nos interessa é que Deus disse que cada um morrerá por sua iniquidade. Tem que morrer, não é? É Deus que falou. Cada um morrerá por sua iniquidade. Interessante a palavra iniquidade, irmãos. Iniquidade é uma palavra que significa curvatura. Refere-se a alguma coisa que foi curvada, entortada, torcida. O pecador é isso na sua natureza e não tem jeito. O pecador é vida torta. Quando alguém é desonesto, é comum dizer é vida torta aquela pessoa. Mas todos são assim, vida torta. A velha natureza do pecador, a natureza do pecador é uma natureza entortada, não tem jeito para ela, senão a morte. Então, Ezequiel 18, o verso 4, a palavra de Deus continua trazendo-nos a nossa sentença enquanto pecadores. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Quem está dizendo é Deus, é a palavra, não é? Então tem que morrer. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus também nos diz, que o salário do pecado é a morte. E tem um texto que eu gosto bastante, aqui em Isaías 22, o verso 14. Veja lá o que o Senhor revela, o que o Senhor mostra para nós. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Você viu? Você vê? Mas o Senhor dos Exércitos, você sabe quem é o Senhor dos Exércitos? É Cristo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Diz aqui que Ele revelou, revelou-se. Ele fez uma revelação tremenda para o profeta, Diz aqui: revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente, aqui tem uma certeza, certamente esta maldade, que é a velha natureza do homem, a iniquidade, não vos será expiada até que morrais. Até que morrais. Então, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Você sabe o que é a palavra expiação? Aqui diz que a maldade não vos será expiada até que morrais. A maldade só poderá ser expiada quando morrer. É o que Deus está dizendo. Expiação é a eliminação do pecado em uma pessoa. Guarde bem. Expiação é a eliminação, a remoção do pecado na vida de uma pessoa, em uma pessoa. Então, a única maneira de se eliminar, remover o pecado de uma pessoa é esta morte que a palavra de Deus está nos mostrando, a qual aconteceu na cruz, onde Cristo foi crucificado e nós fomos crucificados com Ele. Fomos crucificados no corpo de Cristo. A nossa reconciliação com Deus se deu através da nossa morte no corpo de Cristo. Viu? A nossa reconciliação. Eu fui reconciliado por Deus, foi Ele que fez, por sua graça, mediante a minha morte no corpo de Cristo. Mortos
com Cristo, então se estabeleceu a nossa reconciliação. Reconciliação tem o mesmo sentido de expiação. Reconciliação significa eliminação do pecado em uma pessoa pela sua morte com Cristo. Reconciliação também tem a ideia, ou nos dá a ideia, de dois fazer um, que resulta na remoção daquilo que separava as partes contrárias, não é? Deus juntou toda a humanidade, né? Todos os pecadores no corpo de Cristo lá na cruz. Deus juntou todo mundo no corpo de Cristo lá na cruz. Ele mesmo disse: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então, na cruz, a humanidade e Cristo tornaram-se uma coisa só, né? E ali na cruz a humanidade morreu no corpo de Cristo, e a velha natureza, caracterizada por uma inimizade profunda em relação a Deus, foi destruída e desfeita totalmente. Zacarias capítulo 3, o verso 9, ali Deus está dizendo que iria fazer uma coisa tremenda, grandiosa por nós. Vamos ver, vamos ouvir. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Eu quero esta expressão aqui: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Deus estava dizendo que iria tirar a iniquidade desta terra num só dia, não é, irmãos? Primeiro temos que notar aqui que iniquidade é a natureza pecadora do homem, a natureza torta, é a fonte produtora de pecados, é o velho homem, é o corpo do pecado. Isso Deus tirou, viu? Num só dia, o dia em que Cristo foi crucificado, né? E nós com Ele. Irmãos, essa promessa: eu vou tirar a iniquidade, a natureza, o pecado da terra num só dia. Essa promessa Deus já cumpriu, está consumada. Ele atraiu para si todos os pecadores e morreu com todos lá na cruz. Ele fez com que todos morressem nele. Se um morreu por todos, logo todos morreram, diz a palavra em 2 Coríntios 5,14. Então, irmãos, a nossa morte com Cristo foi para tirar a iniquidade de nós, e o sangue de Jesus derramado foi para expiar os nossos pecados. Você sabia que a nossa morte com Cristo, a morte de Cristo, nossa morte com Cristo, foi para tirar a sua iniquidade? E o sangue que Jesus derramou foi para apagar, cancelar os seus pecados cometidos. O Senhor tirou a iniquidade da terra em um só dia, e nós experimentamos o fim da iniquidade em nós no instante em que cremos. Porque alguém pode perguntar: se Deus tirou a iniquidade da terra, por que que a gente vê tanta iniquidade, tanta maldade, tanto pecado no mundo? É porque Deus, além de ser gracioso,
bondoso e bom, ele é um cavalheiro. Ele fez, e ele fez em um só dia, mas você só vai experimentar o que ele fez por você na cruz quando você crê. Se você não crê, você não experimenta nada. É por isso que a maldade ainda se manifesta nos homens, né? Porque você tem que crer para você experimentar, né? Então, irmãos, a reconciliação, a nossa reconciliação com Deus foi esta: Cristo, ao morrer por nós, nos levou a morrer juntamente com Ele, aquela morte. Agora, preste atenção, você precisa prestar atenção agora. A obra de Deus não para na reconciliação. A obra de Deus não parou na reconciliação. Ela vai além. A obra de Deus é maior, né? E aqui no texto que lemos no início, nos diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, veja bem, muito mais, Deus ainda tem algo maior, muito mais. Tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, prestem bem atenção neste texto, porque aí está colocada a coisa mais preciosa de Deus para nós. É algo que torna o cristianismo diferente de tudo que é religião, que torna o cristianismo relevante para cada um de nós aqui e agora, como experiência presente. O que é? Muito mais. Tendo sido já reconciliados, veja, seremos salvos pela sua vida. O que é muito mais? Deus tem muito mais. O que é o muito mais de Deus? É a vida de Cristo em nós, irmãos. O muito mais de Deus é a vida de Cristo. Muito mais tendo já reconciliados, né? Então veja bem, é muito importante que você entenda agora. Veja só, tendo já reconciliados, para você experimentar a vida de Cristo, você precisa primeiro crer sua reconciliação com Deus por meio da sua morte com Cristo. A vida de Cristo em nós é o resultado da nossa morte com Cristo. Tem gente que luta, mas eu não consigo experimentar a manifestação legítima da vida de Cristo em mim. Eu não consigo experimentar essa vida de amor, de compaixão, de bondade, de descanso, de libertação, de pureza, de paz, porque a vida de Cristo é tudo isto em nós e muito mais. Eu não consigo. Você não consegue porque você não morreu. Jesus não dá a vida dele ao pecador, não dá. Veja bem, tendo já reconciliado com Deus. Se você já foi reconciliado, se você já creu sua morte, se você já morreu com Cristo, você vai encontrar a vida de Cristo em você, operando com poder. Mas se você não morreu, se você quer só a vida de Cristo e não quer morrer, você não vai encontrar a vida de Cristo em você. Jamais, viu? Não vai. A vida de Cristo em nós é o resultado da nossa morte com Cristo na cruz. Colossenses 1, 21 e 22. Vejam
o que a palavra nos diz lá. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Vejam aqui, agora, contudo vos reconciliou no corpo da sua carne. Você vê? Você foi reconciliado no corpo de Cristo, porque você foi colocado no corpo de Cristo, e você morreu no corpo de Cristo, e a sua morte no corpo de Cristo é a sua reconciliação. Então, agora, contudo, reconciliados, contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Veja agora, você morreu no corpo de Cristo para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Você vê, você morreu. Para que você morreu? Para você ficar santo, irrepreensível e inculpável. Agora sim, agora Cristo pode entrar em você. Você está santo, irrepreensível, inculpável, limpo, bem limpo. Então Deus pode entrar. Agora Cristo pode entrar em você, pode entrar em nós. Agora Cristo pode colocar em nós sua vida. Deus o Pai, irmãos, não iria colocar o seu Filho dentro de um pecador. O Filho não iria manifestar sua vida no pecador. Ele nos levou a morrer com Ele, a fim de nos tornar participantes da sua vida. Então eu digo para você o seguinte: aceite sua morte com Cristo na cruz e receba em você a vida de Cristo operando. A vida de Cristo é a nossa única garantia de salvação eterna. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Morrer com Cristo para o pecado é uma bênção grandiosa e muito preciosa. Para mim é. Para mim é. Tem gente que não vê assim. Tem gente que não se empolga com a grandiosa libertação do pecado, Ela não se empolga. Ela não se alegra com a grandiosa libertação que Deus, fez com ela. Morreu de mentirinha. Diz que morreu, mas o pecado não passou. O pecado não saiu. Diz que morreu, mas as coisas velhas não passaram da sua vida. Parece que nem quer morrer mesmo para o pecado. Não quer morrer para o pecado. É o que eu vejo. Muita gente não quer morrer para o pecado. Porque se morrer com Cristo para o pecado, significa o fim de muitas práticas, de muitos caminhos, de muitas preferências. Significa, irmãos, o fim da vida própria, significa o fim da vontade própria. E tem gente que pensa assim: eu gosto de curtir a minha vida, a minha vidinha, eu gosto de curtir a minha vidinha, Então fique com ela. Mas tem também aqueles que estão reconciliados com Deus por meio da nossa morte com Cristo. Estes estão empolgados, porque conhecem o valor da libertação. Mas não é só isso, irmãos? Deus tem mais. Deus tem muito mais.
para nós, mortos com Cristo, libertos do pecado, agora entra o muito mais de Deus na nossa experiência, viu? É maravilhosa, é doce para mim morrer para o pecado, porque eu estou livre dele, né? Mas Deus tem muito mais para mim. Eu não posso ficar agora construindo a minha vida em torno de uma vida anti-pecado. Não, Deus tem muito mais para mim. Deus tem agora a vida dele operando em mim, e você precisa abrir os seus olhos para o muito mais de Deus, para a vida de Cristo operando em nós, né? 2 de Coríntios 4:10, a vida de Cristo em nós operando o livramento atual do pecado, atual. Irmãos, a pessoa que crê e confessa a sua crucificação com Cristo, encontra a vida de Cristo operando nela, viu? Se você crê e confessa a sua morte com Cristo, você encontrará a maravilhosa vida de Cristo operando em você, operando com poder, operando o tempo todo. Meu irmão, vamos ouvir. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Você vê? Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Não é? Você vê? A única condição para a vida de Jesus se manifestar em nós é estarmos mortos, viu? A única condição para a vida de Cristo se manifestar é estar morto. Não somos nós manifestando, mas Cristo manifestando a sua vida em nós. Irmãos, o projeto de Deus é não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim fazendo tudo. Cristo em mim fazendo tudo. A nossa confissão não nos faz morrer cada dia. Preste bem atenção. A nossa confissão não nos faz morrer cada dia, mas nos traz o reconhecimento de que estamos mortos com Cristo. Irmãos, não é o velho homem sendo trazido subjugado à cruz todo dia. O velho homem não está sendo trazido à cruz cada dia, mas foi crucificado com Cristo já, diz a palavra. Não é que todo dia morro, não, mas todo dia eu estou morto com Cristo. Você vê a diferença? Tem gente que pensa, todo dia eu morro. Não é todo dia eu morro para o pecado. Todo dia eu estou morto para o pecado, porque a palavra diz, eu estou crucificado. Eu estou, é uma condição permanente, contínua, viu? Então, irmãos, a condição está bem definida na palavra de Deus. 2 de Coríntios 4, o verso 11 agora. Vamos ler o 11 também. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Você vê? A nossa condição está definida no texto. A condição é esta: estamos sempre entregues à morte. Você vê? A condição minha, a sua condição tem que ser esta: estamos
sempre. Não é estaremos, é estamos sempre entregues à morte. Você sabe o que significa entregues à morte? O que é uma pessoa entregue à morte? É uma pessoa morta. É aquela que você está velando. Você está no velório dela. Ela não levanta dali. Ela está entregue à morte. Estamos sempre entregues à morte. Entregues à morte. Isto é, morto o tempo todo. Quando estamos entregues à morte, a vida de Jesus toma conta, viu? Quando estamos entregues à morte, a vida de Jesus toma conta, porque o texto falou, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Entregues à morte, para que a vida de Jesus opere na nossa carne mortal, no nosso corpo. A vida de Jesus toma conta de tudo. A vida de Jesus toma conta de você. Em que proporção? Quando eu estou morto com Cristo, eu estou entregue à morte. A vida de Cristo me invade. A vida de Cristo toma conta. Ela domina todo o meu ser. Ela se manifesta. A vida de Cristo toma conta de mim. Em que proporção, irmãos? É aqui que entra João 10:10. Eu vou ler aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas se você rejeitar a sua morte, você não terá a vida de Cristo com abundância. A vida de Jesus toma conta de tudo dentro de nós, viu? E por meio de nós se manifesta. Você não precisa pedir a manifestação da vida de Cristo, basta estar entregue à morte, viu, meu irmão? Você não precisa pedir, você não precisa orar para a vida de Cristo se manifestar em você, basta que você esteja entregue à morte, e a vida de Cristo se manifesta sozinha, se manifesta por conta dela. Você não tem participação nenhuma, sua participação é estar morto. Então a vida de Cristo se manifesta do jeito que ela é, né? A vida de Jesus se manifesta, né? Viu, irmãos? A vida de Jesus se manifesta. Ela se manifesta em você. A vida de Cristo, o que é a vida de Cristo? A vida de Cristo é amor, é paz, é humildade, é pureza. Ela é tudo, né? Então a vida de Cristo se manifesta na gente. Eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não tenho paciência. Morra e deixa Cristo ser tudo isso em você. É singelo assim. Paulo se refere a esta vida como um tesouro. E você gosta de tesouro, não gosta? Tesouro é valioso. Eu sei que todos vocês gostam de tesouros. Não vem me dizer que não gosta não, tá? Vocês gostam. Vocês não gostam de carro? De casa? De roupa bonita? Então, aqui tem um tesouro aqui. Paulo se refere à vida de Cristo como um tesouro. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você viu? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é a vida de Cristo. Este tesouro é a vida de Cristo manifestada em vasos de barro. Vasos de barro
somos nós, nossos corpos. Eu gosto do contraste que o texto mostrou. É um contraste maravilhoso, irmãos. Tesouro, falou do tesouro. Tesouro é aquilo que é valioso, que é muito caro. Vasos de barro, fala de cerâmica, né? Aquilo que é feito de barro, somos vasos de barro, frágeis, quebradiços e sem valor intrínseco. Você viu a diferença entre o tesouro e o vaso? Mas Deus quer assim. Deus quer guardar o seu tesouro, a sua joia mais cara em nós. Ele quer guardar em nós o seu tesouro inestimável. Deus coloca o elevado dentro do ínfimo. E diz por quê? Ele diz por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, a fraqueza do vaso, a nossa fraqueza, ressalta a excelência do poder de Deus. É por isso que Paulo não temia nada, porque sabia que Deus o guardava enquanto o tesouro de Deus estivesse guardado nele. Deus tem um tesouro para guardar em você, e Ele quer guardar em você, né? Ele quer que você seja o recipiente para guardar o tesouro dele. Você já deixou Deus guardar o seu tesouro em você? Já? Já deixou Deus guardar o tesouro em você? Isso mudaria tudo, tá? Se eu tenho uma moeda aqui de R$1, 50 centavos no bolso, eu vou sair daqui hoje, eu vou andar de qualquer jeito, eu não estou nem aí. Não aí, porque se eu perder, eu não estou perdendo nada. Eu estou com uma moeda de 50 centavos no bolso, não muda meu comportamento. Eu vou sentar no banco de qualquer jeito, se cair, caiu. Agora vejam vocês, se eu tivesse um diamante muito caro no meu bolso, um diamante valendo milhões no meu bolso, aí eu sei que o diamante está aqui no meu bolso. Isso muda a minha vida, isso muda meu comportamento. Eu vou sair daqui com bastante compostura. Eu vou andar um pouco, botar a mão aqui, ver se o meu diamante está aqui, viu? Eu tenho prudência. Agora, se Cristo é a sua vida, a joia mais cara de Deus, a vida de Cristo está em você, isso deve mexer com você. Se não mexeu, meu irmão, se não mudou nada, olha, você nítido, curto e grosso, você não tem nada dentro de você ainda, né? Então, irmãos, o tesouro de Deus está em nós. O grande segredo da vida cristã é exatamente este: fomos crucificados com Cristo e morremos com Ele, e agora a sua vida se manifesta em nós. 2 Coríntios 4:12. Já estou chegando ao fim. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse versículo é maravilhoso, né? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, o que quer dizer para nós? O que significa o que foi dito aqui? Enquanto estamos mortos com Cristo, preste atenção, enquanto estamos mortos com Cristo, o que sai de nós
é a vida de Cristo. É o que o apóstolo está nos dizendo. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Enquanto eu estou morto com Cristo, enquanto eu estou entregue à morte, de mim sai vida. De mim não sai morte, de mim sai vida. É o que ele está dizendo. De mim emana vida. Enquanto estamos mortos com Cristo, o que sai de nós é a vida de Cristo. Ela opera em nós e por meio de nós atinge o ambiente onde estamos. É isto que se chama testemunho, viu? E também evangelismo autêntico. É o que é o evangelismo, é o testemunho, viu, irmãos? A vida de Cristo operando em nós, né? Esta experiência com Cristo é pela fé, e a nossa pregação também é pela fé, viu? Você pensa que evangelizar, que pregar é coisa que se faz com palavras? Não, se faz com demonstração da vida de Cristo em nós. Ela sai de nós, ela se manifesta e se manifesta com poder. Por isso que diz aí em 2 Coríntios 4, verso 13 agora: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Você vê? Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Você viu? Primeiro eu preciso crer e depois falar. A experiência de fé vem antes do falar. Mas crer em quê? Crer nossa morte com Cristo e a vida de Cristo operando em nós. É o que temos que crer. Esta vida de Cristo manifestada por nós é o nosso testemunho, irmãos. A vida de Cristo manifestada por nós é o testemunho, é a pregação, é a evangelização, né? A demonstração da vida de Cristo é tudo isto e muito mais. Por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, irmãos?